Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós falaremos sobre os cruzamentos de médias móveis, como sinal de entrada e sinal de saída das operações. Serve? Não serve? É eficaz? Não é? Os falsos cruzamentos existem? Sim, existem. Como identificá-los? Porque isso é uma questão que é bastante comentada. E aí eu estudando, observando padrões, identifiquei algumas coisas que servem para mim, tá bom? E decidi compartilhá-las. Mas já eu digo que não existe nada 100% e nada 100% eficaz. Então não tenha isso como a verdade absoluta. Estude, procure padrões, tenha um senso crítico para você ter sua decisão e seu entendimento, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes de chegarmos à parte dos cruzamentos de média, das médias, precisamos entender alguns princípios e conceitos deixados já por grandes estudiosos da análise técnica. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Das primeiras coisas que nós precisamos saber é quais são as três tendências de preço segundo Dow, tá bom? Já deixo bem claro, aproveitando a situação aqui, que aqui não tem nenhum patrocínio, tá bom? São sites que eu abri para eu poder pegar aqui algum conteúdo para poder repassar. As três tendências de preço segundo Dow. De acordo com a teoria de Dow, as tendências têm três classificações. A primária dura mais tempo e determina a direção no longo prazo. A secundária dura menos que a primária e representa um movimento de médio prazo. A terciária dura menos que a secundária e configura o rumo do mercado no curto prazo. Aqui, ele deixou um gráfico. Para entender melhor esses conceitos, confira o gráfico das ações e ilustramos a tendência primária com a linha roxa, secundária com a linha rosa, terciária com a linha amarela. Aqui é a tendência primária, ela pega todo esse movimento. A tendência secundária, ela pega o movimento intermediário. E a tendência terciária, ela pega todas as oscilações do movimento do preço. E aí, quando vamos estudar Elliott, as teorias de Elliott, vemos que ele fala sobre o grau de onda. O que é o grau de onda? O princípio das ondas de Elliott explica que os movimentos de mercado formam padrões recorrentes de estruturas de 5 e 3 ondas. Observa bem. Que se repetem em diferentes escalas de tempo, ou seja, diferentes tempos gráficos, como por exemplo, tempo gráfico de 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Em todos eles acontecem esse mesmo padrão e exibem um comportamento semelhante a um fractal. Cada nível dessas escalas de tempo é chamado de grau de onda ou padrão de preço. Cada grau de onda consiste em um ciclo completo de ondas impulsionadas e corretivas. Ou seja, ele diz que o movimento que acontece em um tempo gráfico
ele vai acontecer em outro. Ele vai acontecer também em outro tempo gráfico. E vai acontecer também em outro tempo gráfico. Percebem? Agora vamos à parte das médias. Já entendemos que o mercado ele funciona como um fractal e que ocorrem padrões em todos os tempos gráficos. Todo tempo gráfico ocorrem os mesmos padrões da formação de preço. Então, portanto, não é um único padrão de candle que vai determinar ou vai identificar uma mudança de padrão ou uma mudança de tendência. Tá bom? Essa mudança ela ocorre de acordo com a aparição de um conjunto de padrões. E agora a parte da média. Primeiramente, o que é uma média? É um valor que representa o centro de um conjunto de números. Para calculá-la, você soma todos os valores e divide o resultado pelo número total de valores. É uma das principais medidas de tendência central e pode ser usada para dar uma ideia geral do que é comum em um grupo de dados. Ok? Então, por exemplo, vermos. Deixa eu pegar aqui. Aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Por exemplo, aqui nós temos 5 dados. 5 dados. Desses 5, eu preciso de uma média. O que é a média? Como foi falado, é o centro. Então, o centro desses 5 é essa região. Vamos supor que as duas acima sejam estão acima da média e as duas abaixo estão abaixo da média, para melhor entendimento. Quando algo estiver nessa região, dessa linha do meio, está na média. Se tiver, por exemplo, uma referência, e se tiver acima dessa região, ela está acima da média. Se tiver abaixo dessa região, ela está abaixo da média. E é aí onde a gente começa a entender um pouco sobre as médias móveis. Lembrando que no mercado, na análise técnica, existem vários tipos de médias móveis. Tem a média móvel simples, aritmética, tem a média móvel exponencial, que é a que eu uso, que o cálculo é um pouco diferente desse conceito que foi dado aqui. Para calculá-la, você soma todos os valores e divide o resultado pelo número total de valores. Na média móvel exponencial, os últimos dados eles têm maior relevância. Tá bom? Então, o cálculo é um pouquinho diferente, mas ela funciona muito, muito bem. E agora, continuando. Tem um livro, eu não sei como funciona corretamente a parte de
de direitos, mas eu vou ler aqui algumas partes e vou fazer comentários, logicamente. Espero que dê tudo certo. Eu vou deixar o link do livro na descrição do vídeo para quem quiser acessá-lo. Esse livro, todo trader, ele deve lê-lo, deve conhecê-lo. Médias móveis. É evidente que as tendências nos preços de qualquer entidade livremente negociada podem ser muito voláteis, quase que às vezes perigosas. Uma técnica para lidar com esse fenômeno é a média móvel, que tenta atenuar flutuações dos preços das ações para uma tendência suavizada, de modo que as distorções sejam reduzidas ao mínimo. O princípio técnico dos fundamentos. As médias móveis elas devem ser consideradas como um nível dinâmico de suporte e resistência. Vamos lá para o gráfico novamente. Se a gente pegar aqui, vou levar pouco tempo gráfico de 1 hora. Qualquer região de qualquer médio, aqui eu uso 4. Azul, a vermelha, a verde e a dourado. Cada uma tem o seu valor. Clicando na região da média azul, claramente vê-se um suporte, uma região de suporte. Na média vermelha, outra região de suporte e também resistência. Se eu clicar, colocar lá na verde, uma região de resistência. Em algum momento ela foi suporte também. Na dourada, ela fica mais para trás, porque é uma média móvel bem maior. Vou colocar aqui. Para a gente conseguir identificar. Aqui, ó, começa a aparecer as regiões de suporte. Aqui. Aqui foi região de resistência. Ela aparece mais para trás porque ela é uma média móvel bem grande e assim não tão comum como as que geralmente nós vemos aí nos vídeos dos grandes analistas técnicos, dos grandes traders. Esses valores eles são resultados de um estudo meu, tá bom? E toda a região, toda a região de uma média móvel, ela deve ser considerada, como foi falado na página do livro, como uma região de suporte e resistência. Retornando. Isso na página 222. Na página 224, ele fala: mudanças na tendência de preço são identificadas pelo preço que cruza a média móvel, não uma reversão na direção da média móvel. Se é para refletir corretamente a tendência subjacente, a média móvel mais recente deve ser centralizada, ou seja, cotada na sétima semana. Isso aqui não interessa tanto para nós. Ok, o que mais interessa aqui nessa página é essa informação. Mudanças na tendência de preço são identificadas pelo preço que cruza a média móvel, não uma reversão na direção da média móvel. Retornando para o gráfico. Muitos ensinam, já vou deixar bem claro novamente aqui que eu não estou questionando nenhum grande trader, mas de acordo com o que eu tenho percebido e também como o que foi lido na página 224 do livro. Uma mudança de tendência ela deve ser analisada pelo cruzamento
do preço com a média móvel e não a direção da média móvel. Por quê? Muitos ensinam que você deve observar ou fazer entradas quando a média móvel muda de sentido. Só que, como foi falado, a média móvel ela é um conjunto de dados, um cálculo que estabelece uma média. Então, para ter uma média, dados têm que já terem acontecido. Ou seja, ela se torna atrasada em relação aos dados que estão acontecendo. Quando fosse identificar uma reversão na direção, no sentido da média, a tendência talvez já tenha acontecido uma boa parte, dependendo da média que se utiliza, dependendo do valor que se coloca a ela. Bom, e ele fala lá que a mudança de tendência ela deve ser considerada com o cruzamento da média móvel, o cruzamento do preço em relação à média móvel, aliás. Só que aí é onde entra o que eu tinha falado, os falsos rompimentos. Primeiramente, o rompimento do preço com a média móvel. Devemos entender que no gráfico existem vários pontos de suporte e resistência. E a média móvel, ela é um indicador de suporte e resistência, né? Ela vai lhe dar a média do preço em determinada região. Como se comportou? Então, se observarmos nessa média azul, que ela é mais curta, o preço cruza ela algumas vezes, só que não continua a movimentação. Aqui é um ponto, cruzou abaixo, mas não continuou. Aqui cruzou abaixo, mas não continuou. Inclusive cruzou duas médias, aqui cruzou novamente. Aqui cruzou para cima, aqui cruzou para baixo, aqui cruzou para cima. Aqui cruzou para baixo, para cima. Observem bem o gráfico. Aqui cruzou para cima, para baixo. E isso acontece inúmeras vezes em todo o tempo gráfico. Aqui em 15 minutos, novamente, para cima. Olha o preço que foi. E esse ativo aqui é o SHAO USD. E cruzou para cima. Olha o que aconteceu aqui. Então, deve-se observar outros pontos além da média móvel que devem ser considerados. Não somente ela. O que, por exemplo? Olha, ao fazer uma análise, você deve analisar sim os indicadores, mas nunca esquecer de traçar suportes e resistências, as linhas de suporte e resistência, e canais de tendência, triângulos assimétricos, triângulos ascendente, triângulo descendente que possam surgir no gráfico, porque em alguns momentos eles convergem as linhas de suporte e resistência com as médias móveis. E isso é muito importante. Por exemplo, aqui nessa marcação que eu fiz no SHAO, um canal de
de alta. O preço subiu, bateu aqui em cima, desceu. Aqui tem um suporte de um canal de alta, mas a média azul subiu até a metade aqui, um pouco acima da metade, desceu um pouquinho, subiu, desceu. E a mínima chegou quase ali pertinho do suporte do canal de alta, mas fechou acima da média móvel azul. O próximo candle fechou abaixo da média azul, mas não ultrapassou a mínima anterior. E aí onde começa a criar uma pequena região de suporte. O próximo fechou abaixo, pouquinho volume, sem amplitude mínima, aliás, mas também não ultrapassou a mínima desse candle aqui maior. Ao outro fechou acima da média azul, mas não ultrapassou a máxima desse candle vermelho. Aqui. O candle seguinte também da mesma forma. A máxima dele foi até mais alta, mas o fechamento dele foi abaixo da abertura do candle negativo. E aí o que acontece? O preço começa a perder volume, começa a perder amplitude, vai abaixo da média azul, e aí o preço começa a romper a média azul. E aí olha onde a média começou a mudar a direção. Ela começou a subir aqui, aí desceu, subiu um pouquinho. Se fosse pela direção da tendência, ou pela direção da média móvel, aqui poderia sinalizar uma entrada, mas não foi o que aconteceu. Mais à frente o preço caiu. E aí quando você vai ver a mudança da média, já aconteceu aí algum movimento. Tá bom? Eu considero esse movimento aqui pequeno para esse tipo de ativo. Então são várias coisas que você deve saber antes de entrar numa operação. Como eu falei, existem vários pontos de suporte e resistência, como também podem existir vários níveis de médias em suporte e resistência. E aí onde eu passo a usar a média vermelha. Quando eu passo a usar a média vermelha, é notável que quando há o cruzamento para cima ou para baixo, há também os movimentos de alta e de baixa. Só que nem sempre esses cruzamentos eles indicam bons movimentos. E aí onde você deve considerar novamente os pontos de suporte e resistência, sempre traçando-os para saber se determinado cruzamento vai ser uma boa entrada. Ok? Por exemplo, aqui, ó, nessa região aqui, a média cruzou para baixo. Quando ela cruza para baixo, esse preço aqui já está lá embaixo, já desceu bastante, rompendo essa zona todinha, suporte, que são 846 pontos, que coincide com esse outro suporte aqui, ó. Então, qual seria a entrada mais provável? Tomando em consideração somente o tempo gráfico de 1 hora. Essa região aqui, ó. Tá bom? A partir dessa região, ou essa daqui para ter mais segurança ainda. E aí, daqui para cá, são 3.384 pontos. Onde o preço reagiu para poder subir novamente, próximo à média verde. E aí onde eu passo a utilizar mais uma média móvel, média verde e consequentemente a média dourada. Lembra que lá no começo nós falamos sobre fractais? O mercado ele funciona
em forma de fractais, e isso se repete, esses padrões eles se repetem em todo o tempo gráfico. Olha só essa marcação. Onde a gente vê, muitos falam, gráfico parado é maravilhoso. Quando eu fiz isso daqui, o gráfico estava se movimentando. Eu tive a ideia de gravar isso. Então deixei já marcado aqui. Olha esse canal de alta. Observa bem essas marcações, os cruzamentos de média. Tá bom? E aí vamos lá para o gráfico de 15 minutos. Vou diminuir aqui para poder encontrar. Aqui, ó. Quando eu trago para o gráfico de 15 minutos, eu consigo enxergar um tempo gráfico menor. Aliás, um fractal menor. Trazendo para uma hora, ó, vamos pegar esse rompimento aqui. Tracei, vamos supor, fiz análise, o preço já estava nessa movimentação aqui quando eu entrei. E aí vi esse suporte. Já estava nesse candle aqui. E tinha rompido a média móvel azul para baixo. Estava chegando à média vermelha. Essa região. Aqui esse candle rompeu a média azul, bateu na média vermelha, só que não rompeu a média vermelha. E lá no livro diz que o rompimento ele deve-se quando o preço rompe a média móvel. Lá em Elliott e também na teoria de Dow, eles dizem que os padrões se repetem em tempos gráficos diferentes. Quando eu levo para o 15 minutos, o que aconteceu? O preço rompeu a média azul e a média vermelha para baixo, rompeu aquela região de suporte. Olha a marcação na média vermelha, que tinha marcado lá no tempo gráfico de uma hora, ela correspondeu à média verde aqui do tempo gráfico de 5 minutos. E aí, sabendo desse rompimento e do que é falado no livro, o preço, quando rompe, o verdadeiro rompimento é quando o preço rompe a média. E aí o preço rompeu a média vermelha, a média verde, perdão. Então, qual a continuação? É ele buscar continuar o movimento. Tá ok? Aqui depois ele retornou. Pode ter sido alguma região de suporte, de resistência. Então, essas coisas elas devem ser marcadas nos outros no tempo gráfico maior. Tudo deve ser identificado, tá bom? Como eu opero day trade, eu começo pelo tempo gráfico de uma hora, faço todas as marcações nele e a partir dele eu vou descendo os tempos gráficos. Às vezes é difícil entender o tempo gráfico de uma hora. O que eu faço? Sabendo que o mercado funciona em fractais, eu vou para o tempo gráfico de 4 horas para ver se lá eu consigo enxergar algum padrão, para ter um pouco mais de clareza. Em seguida eu retorno para
1 hora novamente, para procurar entender as marcações. Aí, em seguida eu passo para 15 minutos. Para ver o fractal menor. E em 15 minutos eu marco a tendência secundária. Lembra lá de Charles Dow. Ok? Às vezes não precisa nem marcar, porque coincide. Mas às vezes precisa marcar. Que é onde o fractal fica divergente. Fiz a marcação secundária. Eu vou partir para 5 minutos. Deixa eu só ver onde é essa região aqui. 11 de novembro às 10h15. E aí lá em 5 minutos eu tenho um tempo gráfico menor, onde é a entrada. E a tendência terciária. E aqui acontecem os mesmos padrões. A mesma repetição. E em 1 minuto eu tomo base também 1 minuto como uma entrada antecipada, uma saída antecipada, ou uma nova entrada. Mas como identificar os falsos rompimentos? Sabendo que o gráfico ele funciona em fractais, devemos entender que todo tempo gráfico ele é um fractal menor de um tempo gráfico maior. Então, sabendo disso e que as médias móveis elas funcionam como região de suporte e resistência, eu preciso entender as marcações do tempo gráfico maior que eu utilizo para ter como base para descer para os outros tempos gráficos. E se nele tiver alguma coisa que esteja difícil de entender, como eu falei, eu subo para um tempo gráfico maior para poder entender o que está acontecendo. Em seguida, eu volto para o meu tempo gráfico de marcação, para lá poder fazer as marcações. E aí, onde eu começo a entender os falsos rompimentos. Nessa região aqui de 1 hora, essa região marcada pelo quadradinho amarelo, em 15 minutos, ela foi essa região, onde teve um cruzamento até bom, mas com bastante região de suporte. Isso faz o preço bater e voltar rapidamente, dependendo do tipo de ativo. E esses falsos cruzamentos, tratando-se de day trade, eles acontecem mais no tempo gráfico de 5 e 15 minutos. Vou procurar aqui um falso cruzamento. Aqui, ó, dentro desse próprio canal de alta. Aqui, como é um canal de alta, o preço sempre acima da média, das duas médias. Aqui o preço foi abaixo, mas não cruzou, subiu mais, recuou um pouquinho, subiu mais. Aqui cruzou. E aqui é uma região de suporte do canal de alta. O preço cruzou aqui. E aqui é uma região, aqui abaixo uma região de suporte do canal de alta. E a média
cruzou, portanto, seria uma entrada de venda. Como eu falei lá no início, devemos levar em consideração também as zonas de suporte pelas linhas de tendência, pelo canal de alta, triângulo ascendente, triângulo descendente. Não levar em consideração só a média. Ah, mas é uma média. Ela estabelece um panorama ali, uma ideia central do comportamento do preço. Está acima da média ou está abaixo da média. Está abaixo das duas médias, então provavelmente seja venda. Lembra novamente do fractal. Deixa eu marcar aqui. Esse cruzamento quem foi esse cruzamento em H1? Olha lá. Quem foi esse cruzamento em H1? O preço estava abaixo da média? Sim. Aliás, não. Nesse momento do cruzamento lá, não. Em 15 minutos. O preço estava acima da média no momento do cruzamento. Em H1. Em M5. O preço estava abaixo da média. Mas já tinha feito uma região de suporte aqui. Um pouco forte. Onde o preço bateu embaixo, subiu. Recuou novamente, subiu. Recuou novamente. E não chegou nem próximo da região de suporte do canal de alta. Deixa eu pegar aqui um falso cruzamento. Em M5. Muitos operam em M5 usando cruzamentos de média móveis. Deixa eu procurar uma região fora desse canal de alta. Aqui, essa aqui. Seis de novembro de 2025, às 10h50. Vinte e dois. Aqui, 22h50. Deixa eu marcar essa região. Vinte e dois e cinquenta. Ó, aqui o preço cruzou para cima. Aliás, a média azul cruzou a vermelha para cima. E aqui logo acima tinham dois pontos de resistência, a média verde e a média dourada. Dois pontos fortes. Mas ainda assim o preço subiu. E aí ele subiu, ora, contando com as correções,
subiu ali 2.132 pontos. E aqui o preço cruzou para baixo. Então ele poderia ter pego aqui a primeira região de suporte, onde é justamente esse suporte lá atrás, onde o preço tinha batido na média dourada e subiu novamente. E aqui ele fez a mesma coisa. Mas por se tratar de um cruzamento de médias móveis, seria uma boa entrada. Quando o preço faz esse cruzamento aqui, geralmente o preço a média faz esse cruzamento, o preço já tem andado. Aí se você coloca a entrada na mínima, olha o que anda. 230 pontos. Aí você coloca o stop lá em cima. 537 pontos. Quem foi esse cruzamento? Colocar uma outra cor para poder ficar. Pronto. Quem foi esse cruzamento em M15? Porque tem que ver de cima para baixo. O preço ainda estava acima da média. Aqui nessa região. Aqui, ó. E logo abaixo da média azul tinha a média vermelha. No meu modo de análise, nesse modo de análise, quando os fractais estão alinhados, e isso acontece em grande parte do tempo, dificilmente eles vão estar desalinhados. Num tempo gráfico maior, a média azul corresponde à média vermelha em um tempo gráfico menor. A média vermelha num tempo gráfico maior corresponderá à média verde no tempo gráfico menor. Ou seja, no tempo gráfico de 1 hora, vamos trazer para cá. Muitas das vezes tem uma diferença. Não é que seja 100% exato. Às vezes ocorrem diferenças. Olha, estamos no tempo gráfico de 1 hora. A média azul, tempo gráfico de 15 minutos. A média azul, tempo gráfico de 1 hora, corresponde a qual média no tempo gráfico de 15 minutos? Média vermelha. Em 5 minutos. Próximo ali a média verde e dourada. No tempo gráfico de 1 minuto, ela não corresponde a ninguém. Aliás, aqui correspondeu a dourada. Ou seja, aqui era para ser a verde. É onde ocorre essa pequena divergência que eu falei. Voltando para 1 hora. A média vermelha do tempo gráfico de 1 hora corresponde a verde, tempo gráfico de 15, e geralmente a dourada no tempo gráfico de M5. Lá em M1, aí seria se fosse uma média móvel maior. Tempo gráfico de 1 hora, a média verde corresponde geralmente à dourada em M15. Aqui a pequena diferença novamente. Às vezes acontece de ficar bem em cima mesmo, como aconteceu ainda agora. Em M5, uma região de suporte. Tá vendo?
Ah, teve um falso, teve um cruzamento, eu entrei e o preço não seguiu. Era uma zona de suporte já em um tempo gráfico maior. Por isso acontecem os falsos cruzamentos, porque muitos consideram apenas um tempo gráfico, enquanto tem que ser considerado vários tempos gráficos. Isso faz da análise técnica ser muito difícil de se interpretar, porque você tem que observar vários padrões ao mesmo tempo. Vamos levar para o tempo gráfico de 1 hora, de 4 horas. A média verde no tempo gráfico de 4 horas, aliás, perdão, a média verde no tempo gráfico de 1 hora corresponde a qual média no tempo gráfico de 4 horas? Próximo ali à média vermelha. E olha onde ela está. Uma região de suporte um pouquinho abaixo da mínima desse candle que está acontecendo agora. Entende? Vamos voltar lá para o livro novamente. Um atraso de tempo, embora seja um irritante, não é particularmente crítico ao analisar outras séries temporais. Como dados econômicos, no entanto, dada o movimento relativamente rápido de preço nos mercados financeiros e, consequentemente, perda de potencial e lucro. Um atraso dessa natureza é totalmente inaceitável. Aqui ele fala da mudança de direção da média móvel em relação à mudança de tendência do preço. Mudanças na tendência de preço são identificadas por uma reversão na direção da MA, mas pelo próprio preço. Não, corrigindo. Mudanças na tendência de preço são identificadas não por uma reversão na direção da média móvel, mas pelo preço cruzando sua média móvel. Ok? Aqui ele fala: o grau de precisão depende substancialmente da escolha da média móvel. Ou seja, se você colocar uma média móvel muito rápida, muito curta, ela vai dar falsos rompimentos. E também deve ser considerado o tipo de ativo que você está operando. Se você colocar uma média móvel maior, ela vai diminuir essa quantidade de falsos rompimentos. Vai acontecer? Vai, mas vai diminuir, como se fosse uma peneira. Tente por consistência, nunca pela perfeição. A perfeição simplesmente não existe em mercados orientados psicologicamente. Por que psicologicamente? Porque o mercado financeiro ele age de acordo com as emoções das pessoas em relação aos dados que surgem dele. De um modo geral, os períodos de tempo de longo prazo são menos influenciados pela manipulação, isso é verdade, e pelas reações aleatórias do joelho. Deve ser alguma diferença de tradução. As notícias inesperadas do que as de curto prazo. Algumas técnicas de determinação de tendências envolvem mais de uma média móvel. Os sinais são dados por uma média móvel de curto prazo cruzando acima ou abaixo de um mais longo. Atenção, este procedimento tem a vantagem
de suavizar os dados duas vezes, o que reduz a possibilidade de um sinal falso, verdade. Mas avisa sobre as mudanças de tendência rapidamente após elas terem ocorrido. Ou seja, o cruzamento de média é bom? Sim, mas acontece após elas terem ocorrido, ou seja, atrasado. E podem acontecer também sinais falsos. Por quê? As médias, como já foi falado várias vezes, ela é uma média, ela dá uma média central. Então ela precisa de dados passados para que ela possa dar essa média. E aí onde às vezes acontecem esses falsos cruzamentos. Não é porque cruzou que vai ser uma reversão de tendência. É necessário analisar os suportes e resistências traçados, como também os tempos gráficos diferentes, para saber como o preço se comportou, está se comportando, aliás, para saber como o preço está se comportando em outro tempo gráfico naquele momento, em relação ao momento que está acontecendo o cruzamento de média móvel. Para isso, deve-se utilizar mais de uma tela simultaneamente. Aqui e aqui já termina. Bom, eu utilizo na minha operação a seguinte forma. Bom, se o cruzamento de média móvel é um sinal atrasado, como que eu posso identificar esses cruzamentos, esses falsos cruzamentos? Quando o preço rompe uma média móvel, ele deve fazer o cruzamento de média móvel em um tempo gráfico menor. Isso me dá a confirmação de uma movimentação. Só que eu devo considerar se abaixo daquela média móvel que o preço está cruzando ou acima, tem uma média móvel mais forte. Se tiver, não devo considerar aquela entrada, a não ser que o preço cruze as duas e se permaneça acima ou abaixo. Por exemplo, nessa região, como aqui, deixa eu apagar isso aqui. Aqui, ó. Aqui o preço cruzou as duas médias nesse candle, cruzou para cima. Então, eu devo entender o que estava acontecendo. Aqui é um candle de alta. O que estava acontecendo no tempo gráfico menor? No tempo gráfico menor, aconteceu isso aqui. Aconteceu o cruzamento.
E aí eu devo observar. Cruzou. Lá também cruzou. Alinhamento de fractal. E aí o que eu tenho pela frente? Um suporte, uma resistência. Que é essa região aqui, ó. Que é justamente aonde o preço bateu e retornou nesse candle seguinte. Acima dela o que eu tenho? Uma outra resistência. A diferença? 1082 pontos. E dentro dessa região eu tenho várias outras resistências. Tenho uma aqui. Tenho mais uma aqui. Tenho mais uma aqui. Mais uma aqui. Vale a pena entrar quando o preço romper aqui? Não vale. Porque nessa faixa existem várias zonas de resistência. Qual seria o ideal? Acima dessa região. Então o que eu devo fazer? Esperar o preço rompê-la e se confirmar lá em cima. Geralmente quando isso acontece, dependendo do ativo que você opere, se for um ativo volátil, acontece isso aqui, ó. Quando ele rompe, ele dá o estouro, aí foi embora. É onde você vai no tempo gráfico, você faz a marcação atual, marcação da resistência, da última resistência, vamos dizer assim, e a marcação atual, que é essa daqui, tá pelo retângulo, vamos deixar pelo retângulo. Leva para o fractal menor. Bom, o preço tem que romper essa região, se manter acima dele. E aí para poder buscar essa outra região. Aqui tem o que? 1083 pontos. Dá para fazer uma operação? Olha no tempo gráfico de 5 minutos, no fractal menor. Só observa aqui no monitoramento de tela aqui. Descarregou. O preço se manteve acima da zona de resistência do retângulo, caiu. Depois ele foi acima de novo, com um cruzamento de média, rompeu e foi buscar. Dava para ter sido uma operação? Sim, talvez. Dependendo do que você procura. E aí 900 e poucos pontos. Aí depois o preço rompe. Isso aqui às vezes, muitas vezes pode ser região de notícia. Então, assim, dessa forma, eu identifico falsos cruzamentos. Eu trabalho com 4 telas simultâneas. Eu faço a marcação no tempo gráfico de 1 hora, vejo se o preço está acima ou abaixo das médias, se está cruzando a média azul para baixo, aonde está a média vermelha.
porque ele pode buscar a média vermelha e retornar acima da média azul, ou então tocar a média vermelha, consolidar ali um pouquinho, depois a média azul vai cruzar a média vermelha. Se ele tiver cruzando a média azul para baixo, provavelmente em 15 minutos, para me certificar uma entrada, ele tem que estar fazendo um cruzamento de média. E aí em 5 minutos, onde eu faço a entrada, esse cruzamento ele deve estar acontecendo também, ou está ali na zona de uma zona de consolidação para depois seguir da sequência. Às vezes o sinal de entrada ele começa a aparecer em 15 minutos. Se o preço romper a média, estiver rompendo a média em 15 minutos, em 5 minutos, tempo gráfico de 5 minutos, ele deve ter um cruzamento. Ou seja, pode parecer um pouco confuso, mas o sinal de entrada ele pode aparecer em qualquer tempo gráfico. Em 1 hora, 15 minutos, 5 minutos ou até mesmo em 1 minuto. No tempo gráfico de 1 minuto, deve ser considerado não somente o cruzamento de média, porque não dá para analisar um tempo gráfico menor do que ele. Então, o que eu devo considerar? Regiões de suporte e resistência traçadas nos tempos gráficos maiores. E aí, a partir do momento que ele rompe essas regiões, aí pode-se configurar o início de uma movimentação. Tá bom? Repetindo. Às vezes acontece também da entrada aparecer simultaneamente em todos os tempos gráficos. Esse é o melhor dos mundos. Quando a entrada ela aparece em todos os tempos gráficos. Mas às vezes ela aparece num tempo gráfico específico por causa disso daqui. Por causa disso daqui. Vamos supor nessa onda 1, essa onda de cima aqui, ó. O preço está fazendo isso em 1 hora. E lá em 15 minutos, ele está fazendo essa perninha aqui, ó, onde está a lupinha do mouse, está descendo. E aí lá em 5 minutos, ele faz essa onda maior. Entende? Às vezes, a entrada aparece em 1 hora. E lá em 5 minutos, ele está fazendo essa ondinha aqui para cima. Que seria a onda B, se não me engano, da teoria de Elliott. Porque eu não me baseio muito por isso, eu me baseio pelo fractal. Ok? E lá em 5 minutos ele está fazendo isso aqui também, ó. Aqui em 5 minutos ele aparece 2 entradas, enquanto 5 minutos aparece uma entrada. Mas lá no tempo gráfico de 1 hora tem o movimento de baixo. É aqui aonde acontecem os falsos rompimentos. Entende? E aí muitos consideram somente o cruzamento em um tempo gráfico, quando na verdade tem que ser considerado dois ou mais tempos gráficos. Por exemplo, Alexander Elder, ele desenvolveu a teoria das 3 janelas, ou não vou falar em inglês que eu prefiro me poupar. Mas ele desenvolveu essa teoria. Eu uso 4 janelas, porque o tempo gráfico de 1 hora, não querendo questionar ele, é estudo meu. No tempo gráfico de 1 hora, faço marcações, às vezes pode aparecer as entradas, mas eu faço as marcações para operar dentro daquele tempo, mas usando o tempo gráfico de 5 minutos. No tempo gráfico de 15 minutos, eu marco a tendência secundária,
No tempo gráfico de 5 minutos, eu faço as entradas. No tempo gráfico de 1 minuto, eu verifico alguma sinalização ali de reversão, alguma perninha pequena, alguma coisinha aqui. Às vezes a entrada não aparece em 1 hora, não aparece em 5 minutos, 15 minutos, não aparece em 5 minutos porque está tudo consolidado. E vai aparecer alguma coisinha ali em 1 minuto. Mas devo considerar sempre as marcações nos tempos gráficos maiores para poder fazer uma operação em 1 minuto. Às vezes, lá no tempo gráfico de 1 hora, vamos pegar essa onda 5, lá em cima. Ele faz isso. Ele dá o sinal lá no tempo gráfico de 1 hora. Aí dá o sinal no tempo gráfico de 15 minutos. Com todas essas correções. E dá a entrada no tempo gráfico de 5 minutos. Lá em 1 minuto, aí acontece também aquela ladeira grande. Ou às vezes pode ser ao contrário. No tempo gráfico de 5 minutos, de 1 hora, ele sinaliza que o movimento vai fazer ele sinaliza que o preço vai fazer um movimento de baixa, mas no 15 minutos está sinalizando um movimento de alta. E aí lá nos 5 minutos está sinalizando um movimento de baixa. Nesse momento é o momento de não fazer entrada. Isso acontece muito falso cruzamento de média móvel, muito. Então, para identificar o falso cruzamento de média móvel, é necessário entender que o mercado funciona em fractais para que seja evitado essas questões. Como eu consigo identificar esses movimentos? Utilizando essas médias móveis. Utilizo com essas quantidades que eu utilizo. Que é uma, que é outra, que é outra, que é outra. Essas, a dourada e a verde, são as mais incomuns. Essas duas aqui se aproximam. Mas não tem nada assim, nada de difícil. Por que eu não falo? Porque eu tô estudando, tô verificando padrões, eu sou iniciante, então eu não posso jogar assim, diretamente, tá bom? Mas deixo aqui esse vídeo para analisarem, para estudarem, tá bom? Então, pode ter sido um pouco confuso, mas eu sei que o vídeo foi demorado 1 hora e 8 minutos, mas porque também eu não consigo fazer vídeo curto de jeito nenhum, já tentei várias vezes, mas não consigo. Então, assim, desculpem qualquer erro, eu não fiz roteiros para esse vídeo, como geralmente eu não faço roteiro, porque senão eu me engancho todo e eu deixo fluir de acordo com o meu pensamento. E aí termino que me enganchando da mesma forma. Mas eu espero que tenha ficado de uma forma que dê para todos entenderem como identificar os falsos cruzamentos de média móvel. É eficiente? Sim, mas é bastante atrasado, porque depende de dados que já aconteceram. E às vezes para você identificar, aí quando você tem um cruzamento, tal movimento já foi, ou já está quase finalizando. Aí você cruzou, entra na mínima ou na máxima de determinado candle. Aí quando você entra, o preço anda só um pouquinho, aí ele retorna. Muitas vezes por causa disso, porque em algum outro tempo gráfico maior, era uma região de suporte ou resistência que você não soube identificar. Tá bom? Então não se deve trabalhar apenas com um tempo gráfico.
Se você trabalha com duas médias móveis, procure analisar todos os suportes de resistência em tempos gráficos maiores para depois descer. Foi difícil perceber padrões de suporte de resistência em tempo gráfico maior? Suba mais um tempo gráfico para ver se você consegue identificar ali alguns padrões de suporte e resistência. Depois identificou, torna a descer os fractais novamente. E assim vai ficando visível, você vai dando um zoom nos fractais e vai conseguindo entender quando pode acontecer um falso cruzamento ou não. Por exemplo, aconteceu um cruzamento ali, opa, mas logo aqui tem uma região de suporte muito importante. Aí o preço vai para cima de novo e depois a média tende a acompanhar, tá bom? Então eu espero que tenha, tenha sido de uma forma que dê para todos entenderem, para quem consumir esse assunto, para terem bom proveito, tá bom? E também serve para mim, para quando eu quiser rever esse assunto, para poder deixar guardado aqui. Então, por hoje é só. Tchau, tchau.